O apresentador André Rizek comparou no seu programa de televisão o desempenho inicial de Barbieri com o desempenho inicial de Vitor Pereira. Os treinadores vão se enfrentar nas semifinais do Campeonato Carioca e, segundo o apresentador da Rede Globo, o time de Barbieri, ou o trabalho de Barbieri, é covardia a ser comparado com relação ao do Vitor Pereira, ou seja, é muito melhor, é incomparável o trabalho do Barbieri até aqui no Vasco com o trabalho de Vitor Pereira. Bom, vamos analisar um pouco mais a fundo essa afirmação, até para entender se há como comparar de forma isenta esses trabalhos, se há como a gente igualar as condições para comparação. Então se inscreve no canal aí, deixa o like enquanto eu rodo a vinheta. Dois técnicos que chegaram na mesma época, dois treinadores que estão fazendo o trabalho iniciando nessa temporada. Mas será mesmo que a comparação entre eles é justa? Vamos entender. Bom, o Barbieri foi apresentado no Vasco da Gama no dia 12 de dezembro de 2022. Vitor Pereira foi apresentado no Flamengo no dia 3 de janeiro de 2023, pois ainda tinha vínculo com o Corinthians e aconteceram as famigeradas férias de 42 dias do elenco rubro-negro. O que não aconteceu no Vasco da Gama é que nem tinha ali um elenco ainda antes desse dia 12 do 2. Porém, no dia 12 do 2 já tinham 6 reforços e uma base ali mínima do time. O Barbieri começou a trabalhar e deu o primeiro treino no dia seguinte, dia 13 de dezembro de 2022, enquanto o Vitor Pereira deu treino no mesmo dia que chegou, no dia 3 de janeiro de 2023. O Barbieri teve a oportunidade de jogar a Florida Cup e de jogar também 3 jogos treinos. Então foram, entre jogos treinos e amistosos, foram 5 oportunidades, enquanto o Vitor Pereira não teve, amistosos ali, não teve esse período. A estreia oficial a estreia oficial do Vasco, do Barbieri, foi no dia 25/1, pois, como eu falei, a equipe viajou para fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, onde perdeu de 3-0 para o River Plate e venceu o Inter Miami, equipe da MLS. O Flamengo fez a sua primeira partida acelerando a sua pré-temporada aí em condições não ideais, especialmente físicas. Acelerando a sua pré-temporada, o Flamengo fez a estreia no dia 15 de janeiro, 12 dias após o primeiro treino dado pelo Vitor Pereira. O Barbieri fez o primeiro jogo oficial 43 dias após o primeiro treino no Vasco da Gama. Gente, isso são pouco menos de 4 vezes mais tempo entre a estreia oficial e o primeiro treino do que o Vitor Pereira teve no Flamengo. E, gente, aqui eu não estou aqui para defender o Vitor Pereira. Eu estou aqui só para trazer contexto, porque a crítica ela fica muito fácil e o treinador não está fazendo ainda um bom trabalho. Mas a gente precisa trazer contexto para quando a gente fala as opiniões. Porque senão são palavras. E palavras que podem ser dadas de acordo com um prisma pessoal. Eu não gosto de fulano, eu gosto de ciclano, então o último jogo que eu vi de um é diferente do último jogo que eu vi de outro, a bola do Pumita entrou, então é isso, a bola do Gabigol não entrou, então é aquilo, enfim. Mas o ponto principal é a quantidade de jogos grandes. Ao analisar a performance do Vitor Pereira, é injusto e chega a ser desonesto
que nós esqueçamos, por memória seletiva, que a sua primeira missão era tentar ser campeão da Supercopa do Brasil. Torneio que aconteceria 25 dias depois da sua estreia. E que depois, logo em seguida, ele precisaria ir para o Mundial de Clubes, tentar uma conquista que o Flamengo desejava muito e repetir desde 81. E para ir, né, para poder ir para lá com chance, a ideia era que mexesse o mínimo possível na estrutura, que mexesse o mínimo possível com o trabalho dele, etc. O Vasco foi jogar o seu primeiro jogo grande no dia 12 de fevereiro e jogou apenas 3 jogos grandes. O Flamengo, entre Supercopa do Brasil, Campeonato Mundial, Recopa Sul-Americana e Clássicos, jogou 8 jogos grandes. Alguns desses jogos com o time reserva ou com um time após uma final. Jogos difíceis ali de foco, enquanto o Vasco pôde focar tudo nesse início, nesses jogos grandes. O primeiro jogo grande do Vitor Pereira veio 15 dias antes do primeiro jogo grande do Barbieri. O período de treino entre o primeiro treino e o primeiro jogo grande do Barbieri foi de 61 dias. Enquanto o período de treino entre o primeiro dia de treino do Vitor Pereira e o primeiro jogo grande foi de 25 dias. Isso é bem menos do que a metade. E além de tudo isso, gente, a gente precisa analisar aspectos que não são numéricos. É óbvio que o trabalho do Vitor Pereira até o momento não é bom, mas ele chega em um elenco que conquistou tudo, um elenco que tem espaço eterno na história do clube aonde ele chega. Ele chega sob a sombra de 2 treinadores campeões de Libertadores recentes, a sombra eterna de Jorge Jesus para qualquer técnico do Flamengo, especialmente portugueses, e a sombra recente de Dorival Júnior, que teve demissão conturbada ou não renovação conturbada e que dividiu muito a opinião da torcida. Um time titular praticamente imutável, aonde mexer em qualquer peça e pode determinar uma briga com o elenco. E um time com histórico de 0 respaldo para treinador. Enquanto o Barbieri inicia um trabalho, inicia um projeto, recebe jogadores novos e com fome de provar para a torcida do Vasco o seu valor. Recebe um respaldo de uma gestão profissionalizada que pensa nele, pensa através dele um projeto de longo prazo. Recebe um time para começar a pré-temporada ainda no início do mês de dezembro, durante a Copa do Mundo. Enquanto o Flamengo, o Vitor Pereira, recebe após um período de férias planejado pelo seu antecessor junto com a diretoria, permitido por Dorival Júnior, junto à diretoria. Poucas vezes isso é dito. Então, é verdade que o Vitor Pereira não vem no início de trabalho bom. E é verdade que o Barbieri tem méritos nesse início no Vasco. Compará-los que não é justo. E não é preciso depreciar um para elogiar o outro, tentando comparar coisas incomparáveis, com o objetivo de gerar engajamento ou com o objetivo de provar algum ponto que não existe. É possível que as críticas e elogios sejam interdependentes. Afinal de contas, o contexto para uma comparação precisa existir para que essa comparação seja justa. Tá bom? Muito obrigado, deixa o teu like aí, se inscreve no canal. Falou!